Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Esta será a última lição da série que estivemos estudando durante esse trimestre com o tema Esperança em Tempos de Quarentena. A lição de hoje tem como título Certeza do Amanhã e foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. Nós estamos ainda vivendo momentos de restrições e elas são inquietantes, cheias de especulações, de dúvidas e de novidades. Mas também precisamos ver as oportunidades que temos de rever algumas atitudes, consertarmos algo que não esteja correto em nossas vidas. A nossa lição de hoje está baseada no capítulo 29 de Jeremias e tem como versículo-chave o de número 11, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O povo de Israel tinha deixado de honrar a Deus, menosprezou a palavra de Deus e os seus profetas, adorou outros deuses, prostituiu a fé, e Deus deu disciplina através da dominação estrangeira, do cativeiro e da dominação internacional. Jeremias foi o profeta que exortou o povo a render-se à disciplina de Deus, fazer a sua vontade e desfrutar do consolo que viria após aquela disciplina. As mensagens de Jeremias eram diretas, ilustradas, com exemplos do cotidiano do povo, como o caso do vaso do oleiro. Ele era filho do sacerdote Ilquias, que havia conduzido o povo à leitura da lei e à obediência a Deus. Voltemos então à situação. O povo estava no cativeiro babilônico e, apesar de terem abandonado o Senhor, Deus não os abandonou. Deus inspira então o profeta Jeremias a escrever uma carta dizendo que todo o sofrimento vai passar e existe um amanhã garantido. É o alvorecer da esperança. Mas enquanto esse dia não chega, o povo precisa tomar algumas atitudes de preparação. A carta desafiava o povo a ter certeza do amanhã e mostrar isso através das suas ações. A primeira certeza é investir no presente. O desafio é focar além dos problemas e investir no presente e confiar no Senhor. Não podemos perder o trem do futuro. Veja o que diz os versos de 5 a 7 do capítulo 29. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha o que o Senhor manda o povo fazer: construir casas, plantar e colher para ter uma boa alimentação, ajudar no crescimento e progresso da cidade. Afinal, eles moravam ali e tudo que acontecesse de melhoria, eles também seriam favorecidos. Nesses meses que nós estamos vivendo essa pandemia, muitas pessoas aproveitaram para fazer manutenção das suas casas, reformas, embelezamento, coisas que há muito tempo eles desejavam fazer. É uma demonstração de confiança no futuro próximo. O profeta Jeremias fala ao povo que deveria confiar no Senhor. E nós precisamos fazer real em nossas vidas o que diz o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O povo precisava agir normalmente, pois aquela agora era a realidade deles.
o novo dia iria raiar. Mas enquanto isso não acontecesse, eles precisavam viver. Seguindo o conselho, o povo conheceria o poder restaurador de Deus. Ele usa todas as coisas e aplica para o bem dos seus. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas o investimento não é só no plano material. Eles precisavam investir numa vida de oração. E mais desafiador ainda, eles deveriam orar por aquela terra onde eles estavam, pelos inimigos, e tentar promover a paz, pois a prosperidade da terra seria a prosperidade deles. Esse ensino é bem atual para nós, para os nossos dias. Quantos de nós, insatisfeitos com os governantes que temos, deixamos de orar por eles para que Deus haja em suas vidas? E ao contrário, vivemos revoltados, ruminando sentimentos de ódio, prejudicando a nossa vida espiritual e das pessoas que estão próximas, sem nada fazer para que a vida melhore. Muitas vezes até torcendo para que tudo dê errado, esquecendo-se de que o que acontece de ruim onde vivemos também nos prejudica e prejudica as pessoas que são nossas queridas. O povo precisava entender que aquela cidade era o que tinham no momento e não seria possível ter um amanhã diferente se continuassem presos no passado. A Babilônia era a vara de disciplina de Deus. E disciplina é diferente de castigo. Deus não estava castigando, Ele estava ensinando. Quando queremos ensinar nossos filhos alguma coisa de uma forma mais ostensiva, muitas vezes nós temos que usar a disciplina. E mais tarde eles veem que aquilo foi para o seu bem. Deus queria que eles estivessem envolvidos no progresso, aprendendo coisas, aprendendo negócios, aprendendo a comercializar. Eles precisavam levar conhecimentos adquiridos quando eles pudessem retornar à sua terra. Quando nós investimos na vida espiritual, nós conseguimos vencer o medo. Não importa a situação, nós precisamos aprender com as circunstâncias, com os nossos erros, para não repetirmos. Precisamos tirar o melhor de cada situação. A segunda certeza é prevenir-se quanto aos proclamadores de mensagens falidas. Os versos 8 e 9 do capítulo 29 que estamos estudando, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Muito tem se falado em fake news ultimamente. Desde o início do mundo, elas existem. A primeira fake news aconteceu no Jardim do Éden e quem a criou foi o pai da mentira, enganando as primeiras pessoas que Deus tinha criado. Desde então, elas nunca mais desapareceram do meio da humanidade. Quando Jeremias profetizou, avisando que o povo seria levado cativo pelo Império Babilônico, as reações adversas foram imediatas e agressivas. E aí se levantaram alguns homens, dizendo-se profetas de Deus, com mensagens falsas para alegrar o povo. Eles diziam o que o povo queria ouvir. Mas Deus dissera antes, através de Jeremias,
que seriam 70 anos de cativeiro. E aí veio Ananias, apareceu dizendo que dentro de 2 anos tudo voltaria ao normal. Mas veja o que aconteceu com ele. Está lá no capítulo 28, versos 11 e depois do 15 ao 17. E disse diante de todo o povo, o Hananias: assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Aí os versos de 15 a 17. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Hananias: escute, Hananias, o Senhor não enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Hananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Mas não foi somente esse. Apareceu também Acabe e Zedequias com profecias falsas. Está no verso 21 do capítulo 29. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Mas não foram só esses 3, ainda teve mais um, que foi o Semaías. Semaías se proclamou profeta de Deus, escreveu uma carta e mandou para todo o povo, e ainda mandou para o sacerdote lá em Jerusalém. E está no verso 31 do capítulo 29 também. Envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías de Nelã. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que crescem numa mentira. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira, é atraente, é agradável, é cheia de esperança, mas não passa de cilada. É um veneno para a alma, é a deformação para a fé. O verso 32 do capítulo 23 diz o seguinte: estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os que contam e desviam o meu povo com as suas mentiras e irresponsabilidades. Eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. O povo precisava ficar atento, voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores. Eles precisavam manter os pés no chão. Firmeza na fé, certeza do amanhã, para não serem enganados por lobos vestidos com peles de ovelhas. E nós temos procurado ter essas atitudes nesse tempo em que nós estamos vivendo? O mundo está cheio de mensageiros irresponsáveis. E para se proteger dos falsificadores da palavra de Deus, só mesmo conhecendo a palavra de Deus. Nós precisamos ser como os bereanos, que quando ouviam alguma coisa, eles procuravam para ver se estava escrito na palavra de Deus. Está lá em Atos 17, verso 11. Eles conferiam as escrituras. Mesmo que a palavra do Senhor seja dura para nós, Ele sabe o que diz e por que diz. Nós precisamos ouvir e cumprir. E vamos agora à terceira certeza.
do amanhã. É conscientizar a nos firmarmos no Deus da promessa. Os versos 10 e 11 dizem o seguinte: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha palavra em favor de vocês, de trazê-los de volta à sua terra, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança de um futuro. Deus garantiu ao povo que o conduziria de retorno à sua terra. Como seria maravilhoso ver o amanhã sob um novo olhar, a guerra absorvida pela paz, a tristeza do cativeiro substituído pela alegria da liberdade, a terra estranha trocada pela terra de origem e as noites sombrias de sofrimento pela aurora de um novo dia, como disse o poeta sacro: Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Nós podemos crer nas promessas de Deus e no Deus das promessas. Ele sempre cumpriu, cumpre e cumprirá cada uma delas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso está lá em Números, capítulo 23, verso 19. Deus nunca deixa frustrados os que confiam nele. Deus via a angústia do povo, mas ele queria disciplinar e não destruir. Só quem ama sabe disciplinar. Enquanto estiveram na Babilônia, Deus mostrou que se interessava pelo povo, mantendo-os com os olhos fitos no futuro e na esperança de um amanhã muito melhor. Que diferença temos do povo do passado? Andamos por caminhos tortuosos, pecamos e até nos distanciamos do Senhor. Nós somos disciplinados por Ele, mas nós sabemos também que somos filhos e herdeiros das suas promessas. Quem sobreviveu lá na Babilônia viu o cumprimento da promessa. Isso está registrado em Esdras, capítulo 1, versos de 1 a 3. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então nós vemos aqui a promessa cumprida e muitos conseguiram ver que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Quando tudo parecer impossível em nossa vida, lembremos-nos das promessas do Senhor, porque ele disse para o povo lá atrás, mas a sua palavra permanece para sempre. E o Senhor falou: eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 29, 11. E para terminar, nós vamos refletir em algumas coisas, em alguns pontos. O primeiro deles: em tempos de restrições, o melhor caminho
é revisar as práticas da vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. Segundo ponto para nós refletirmos: não desanime. Não se deixe levar por mensagens falidas. Procure tirar o melhor de cada situação. E o terceiro: depois da tempestade, sempre vem a bonança. Mas para viver os dias de bonança, é preciso ânimo, força e fé, a fim de reconstruir muros caídos, edificar casas e templos e semear para novas colheitas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê essa esperança a cada dia, confiando que Ele é Deus e Ele estará sempre conosco, cumprindo as suas promessas. Amém. Encerrando esse trimestre, eu quero deixar com os irmãos o seguinte aviso. A partir do próximo domingo, nós estaremos iniciando um novo ciclo de estudos. É o início do 4º trimestre e nós selecionamos 2 temas para jovens e adultos. Para os jovens, o livro O Cristão Ateu. Aproveitem para conhecer esse livro tão interessante, de fácil entendimento e de grandes ensinamentos. Para apresentar, foi convidada uma equipe que tem afinidade com jovens e compartilha linguagem e interesses comuns. E para os adultos, nós estaremos estudando a doutrina bíblica da oração. Cremos que sem oração, a nossa vida cristã está fadada a decrescer a cada dia. Nós precisamos aprender muita coisa sobre essa maneira de conversação com o nosso Deus. Da mesma forma, nós convidamos uma equipe de irmãos da nossa igreja para dividir conosco este aprendizado. E fica claro que os 2 temas estarão disponíveis para todos que queiram aprender um pouco mais da palavra de Deus e da vida cristã. Que Deus te abençoe.